Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pequeninos do Reino. Me chamo Marcos, pertenço aos Pequeninos do Reino. É mais uma alegria estarmos juntos aqui reunidos em nosso canal, né? Nessa série que está se findando, né? É a minha última participação nessa série. Essa série que o tema é Um Caminho de Vida Nova. Graças a Deus que o caminho é novo e queremos andar nele, não é verdade? Por isso eu quero convidar você a andar nesse caminho novo, mas também levar outras pessoas a caminhar no caminho de Jesus, que é sempre novo. Então, por isso, compartilhe esse vídeo, né? Assista o vídeo, compartilhe com outras pessoas em suas redes sociais. Tem muitas pessoas necessitando ouvir uma boa nova e você tem esse chamado a ser um evangelizador conosco. E você que ainda não está inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe aquele like, aquele joinha, que é importante para nós, para permanecermos no nosso YouTube, não é verdade? Então eu vou contar com você. Amém? Salve Maria! Ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, Ele vive para sempre. E vamos celebrar, e vamos celebrar. Vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Olá, meus irmãos! Estamos de volta ao nosso canal Pequeninos do Reino, na nossa série Um Caminho de Vida Nova. E o tema hoje é Cristo vive ao Senhor. Cristo vive ao Senhor. Esse tema é propício para o tempo que nós estamos vivendo, né? O tempo da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor. Depois de termos vivido 40 dias, né? De jejum, de confissão, de caridade, de obras, né? Obras de caridade que fizemos, agora passando pelo tríduo pascal, e agora nós estamos bebendo da graça. E essa graça é propício para a gente viver essa palavra. Cristo vive e é o Senhor. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, né? A gente fundamentalizar essa palavra na Bíblia. Vamos lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. São Paulo vai dizer assim: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Vamos ler novamente. O que São Paulo nos diz é muito importante, a gente precisa adentrar nessa palavra, deixar ela cair no nosso coração, na nossa vida. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Palavra bonita, né? Onde o Senhor vem nos direcionar uma vivência da palavra. Essa palavra que tem uma promessa de salvação para mim e para você. E a gente lendo assim parece que é até fácil, né? Que basta só confessar que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou do morto. Pronto, já estou garantido no céu. Não, não é assim. Não é verdade? Nós precisamos ver como que essa palavra nos direciona a vivência dela. Porque confessares que Jesus é o Senhor é viver o senhorio de Jesus, na verdade. E se você crê que Jesus te ressuscitou, você não pode ser mais um homem velho ou uma mulher velha. Então, essa dimensão dessa palavra é muito profundo, porque é uma mudança de vida. Já não vai ser eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
E aí é uma luta, irmão. Aí começa uma batalha espiritual grande contra o homem velho, contra o meu próprio eu, que muitas vezes não quer aceitar a vivência da palavra de Deus em nós. Muitas vezes a nossa carne fala mais alto, os nossos desejos falam mais alto, a nossa acomodação fala mais alto, né? Os nossos sonhos falam mais alto do que a palavra de Deus. Então nós temos que começar a refletir quem realmente é o Senhor da minha vida. A quem eu estou seguindo? A quem eu estou caminhando? Porque muitas vezes nós queremos que Jesus faça uma adaptação do evangelho dele com a nossa realidade. Não, Senhor, tem que ser assim, do meu jeito, não pode ser desse jeito. Tem que agradar, sim, Senhor, não desse jeito que o Senhor quer. Mas você acha que Jesus vai mudar o ensinamento dele para satisfazer a sua vontade, a minha vontade? Claro que não, irmão. Jesus é o Mestre, Jesus é o Salvador, Jesus é o nosso Deus. É Ele que sabe o melhor para nós. E nós temos que aprender com Ele. Por isso que nós precisamos ter em mente que a todo momento do nosso viver, Cristo vive e vive em nós. E eu preciso recordar isso com frequência, todo dia. Porque senão, Jesus vai tornar na nossa vida um bom exemplo. Simplesmente, quem é Jesus para você? É um exemplo bom. Assim como nós temos de outras pessoas aí, na verdade. Mas Jesus não é igual a essas outras pessoas. Jesus é Deus. Ele é o nosso Senhor. E sem Ele, nada podemos. Jesus venceu a morte. Nós vimos isso na sexta-feira da paixão, há poucos dias atrás. Jesus venceu a morte por quê? Para nos libertar. Estávamos condenados pelo pecado de Adão e Eva. As portas do céu fecharam para nós. Ele venceu a morte e ressuscitou. Abriu novamente as portas do céu para nós, garantindo a nossa salvação. E isso eu preciso crer. E isso eu preciso crer nessa verdade e viver essa verdade. E viver a verdade é testemunhar a palavra de Deus. São Paulo também vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha que palavra forte. Ah, mas eu acredito que Cristo ressuscitou, mas não é desse jeito, não. Eu não posso viver assim, não. Eu não posso seguir ele desse jeito. Eu tenho tantas coisas a fazer, tantas preocupações. Então, irmão, você não acredita. A sua fé é fraca. Você quer as coisas do seu jeito. Então, o Senhor, Jesus não é o Senhor da sua vida. Você está sendo o Senhor da sua vida. E você não vai além. O seu esforço um dia vai esgotar. As suas forças vão esgotar. E você um dia vai se acabar. Um dia a morte vai bater às portas da tua vida. E aí, como será? Nós precisamos crer nessa verdade de fé. Que Cristo ressuscitou. Ressuscitou e vive no meio de nós, e vive em nós. Mas se ele vive, então poderá estar presente em cada um de nós, em cada momento da nossa vida, não é verdade? Para nos encher da luz, a luz do Espírito Santo. Assim nunca mais haverá solidão, nem abandono, ainda que todos nós nos abandonemos, né? A gente pode muito bem abandonar Jesus facilmente, na verdade. Mas Jesus permanece como ele prometeu, ele é fiel nas suas promessas. Lá no Evangelho de São Mateus 28, 20, ele vai dizer assim: eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Oh, glória a Deus! Vamos memorizar essa palavra, vamos deixar essa palavra ser imprimida no nosso coração. Eu estarei sempre convosco até os fins do tempo. Jesus está com você, meu irmão, minha irmã. Jesus está com você a todo momento, na sua dor, na sua tristeza, até no seu pecado. Ele não participa do teu pecado, mas ele está ali, chorando e sofrendo
Por quê? Porque quando nós pecamos, nós o crucificamos novamente, não é verdade? E nós temos essa certeza que precisamos tomar posse dessa verdade, dessa fé, que Jesus Cristo vive e reina e é o Senhor. Porque o mundo, esse mundo paganizado, ele não quer saber de Deus. O mundo tem suas ideias, seus planos, seus projetos, e coloca Deus de fora. E se coloca Deus de fora, nós não podemos participar com essas ideias, com esse projeto do mundo. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos ser luz nesse mundo paganizado, não é verdade? Então, nós precisamos buscar estar sempre em Cristo. Porque viver fora de Cristo é morte, é tristeza, é solidão. Por isso, temos essa missão de anunciar com a nossa vida. Aonde você estiver, por onde você passa, você tem que testemunhar. Eu não estou falando você pregar, não, entenda isso. Não estou te pedindo para pregar. Talvez você não tenha um dom para pregar, mas você tem a graça para testemunhar. Essa graça que você recebeu no sacramento do batismo e confirmado na crisma, de ser um missionário, de anunciar com a sua vida. Anunciar que Cristo vive é o Senhor. E Ele está na sua vida, está na minha vida. Então, nesse tempo pascal, vamos viver com alegria, nos preparando para Pentecostes. São 50 dias de muita luta, de muita oração, mas de muita graça também. Vamos deixar Jesus nos conduzir e na certeza que Nossa Senhora de Pentecostes nos acompanhe. E que assim nós possamos realmente testemunhar Jesus e ser uma igreja viva, uma igreja que anuncia, uma igreja de encontro, né? Uma igreja que vai até aqueles que necessitam. Nesse tempo também que nós estamos vivendo, né? Nessa segunda-feira, dia 21, nós tivemos a morte, né, do nosso querido Papa Francisco, que deixou para nós grandes ensinamentos. Então é hora de pôr em prática, não é verdade? O que ele nos ensinou. E o que ele nos ensinou e fica muito forte. Precisamos sair de nós e ir ao encontro do outro. Levar a verdade que Jesus Cristo vive e reina e é o Senhor. Amém? Alegremos o Senhor, é a nossa força, uma Santa Páscoa, rumo a Pentecoste. Salve Maria! Deus os abençoe em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.